Graças e louvores sejam dados sempre ao Senhor. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse momento da bênção do Senhor, hoje, dia 8 de janeiro de 2022. Peço a você que dê o seu like, se inscreva se ainda não inscreveu e leve esse vídeo, essa oração para outras pessoas, compartilhe, curta, ajude-nos a divulgar esse canal. Desde já, muito obrigado a você, viu? Que evangeliza comigo nessa força e nessa fé. Meu irmão e minha irmã, vamos invocar a Trindade sobre nós, iniciando o momento de bênção deste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, pelo vosso Filho nos fizestes nova criatura para vós. Dai-nos pela vossa graça participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ouvir a leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 14 ao 21. E diz assim: Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que lhe reze, e Deus lhe dará a vida. Isso se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que essas palavras santifiquem nosso coração e elevem nossas preces aos céus. Esta é a confiança que temos nele, que se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Sim, palavras de sabedoria para a nossa vida, e nos fazem entender, meu irmão e minha irmã, que orar por coisas que estão de acordo com a vontade de Deus é a essência da boa oração. É a essência da oração em nome do Senhor Jesus. É importante que nós tenhamos o cuidado para que nossas orações expressem aquilo que o Espírito Santo inspira em nós. Comunica através de gemidos, como nos diz a própria Escritura, gemidos inefáveis que se elevam aos céus, expressando aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos e que se está de acordo com a vontade do Senhor, é ouvido por Ele. Muitos são aqueles que se equivocam, e muito, pensando que qualquer pedido, desde que seja em nome de Jesus, ele vai ser automaticamente cumprido, como se fosse uma negociação,
como se fosse um ato de automatização. Eu falo e Deus tem que fazer. Orar, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus não é garantia nenhuma de que os nossos desejos sejam concedidos. Jesus falou claramente que tudo aquilo que nós pedíssemos em seu nome, lá em João capítulo 14, ele nos atenderia, ele nos concederia. Entretanto, nós precisamos entender bem o contexto desse ensinamento ao longo do contexto dos outros ensinamentos que o Senhor nos dá, nos oferece nas Escrituras, para que a gente não fique nem confuso, nem desapontado, nem frustrado, quando a gente perceber que, por exemplo, diante de um pedido que nós fizemos, o Senhor não nos atendeu. Todo pedido, toda oração, toda súplica que se eleva aos céus deve estar de acordo com a vontade do Senhor. Em tudo nós devemos estar em sintonia com essa vontade, porque em tudo nossa vida deve ser para que o Pai seja glorificado pelo Filho. João, no capítulo 14, também diz isso. Assim como ele diz que tudo que pedíssemos ao Pai em seu nome, ele nos atenderia, se você perceber um pouquinho antes, esse é o versículo 14, se você for um pouquinho antes no versículo anterior, o 13, você perceberá que pedir de acordo com a sua vontade para que o Pai seja glorificado. Nós devemos pedir de acordo com a vontade do Senhor. Muitas vezes nós devemos solicitar as coisas que realmente são por motivos corretos, probos, ou seja, corretos, motivos que sejam realmente numa perspectiva de crescimento. Nós não podemos pedir loucuras. Eu não posso pedir ao Senhor, eu quero ganhar na loteria, eu quero este carro dessa marca e desse modelo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero viver assim, eu quero conseguir este emprego, eu quero ter essa facilidade na vida. Sim, muita gente se equivoca. E são muitos aqueles que até ensinam assim. Sim, pessoas que deveriam pastorear corretamente o rebanho do Senhor e acabam ensinando de forma errada. Por isso, meu irmão e minha irmã, é preciso que a gente tenha 3 coisas em mente quando nós fizermos uma prece, uma oração. Primeiramente, que nós devemos ser sábios ao fazermos nossos pedidos. Quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, nós devemos ter aquela confiança que Ele vai atender. O propósito da oração não é pressionar Deus, mas submeter os nossos desejos à vontade do Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, ter sabedoria, entender que o Senhor vai nos atender de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que é melhor para mim, para você. Segundo, meu irmão e minha irmã, que nossas preces elas devem ter motivos corretos. Nossas orações elas devem ter um motivo correto. Nós não podemos fazer orações egoístas, como o padre acabou de dizer. Eu quero bens materiais, eu quero posição, eu quero poder, eu quero isso, quero aquilo. Motivos egoístas nunca são abençoados por Deus. São Tiago, na sua carta tão breve, mas tão cheia de riqueza, ele diz assim, enquanto pedem e quando pedem, não recebem nada,
porque pedem por motivos errados para esbanjarem com seus próprios prazeres. Sim, nós devemos elevar uma prece aos céus por motivos corretos e não egoístas. Em terceiro lugar, nós devemos confiar no olhar de Deus, na perspectiva de Deus, no interesse do Senhor. Quando nós submetemos à vontade do Senhor a nossa vida e nossa prece, de acordo com a sua palavra, nós precisamos ter paciência. Nós devemos saber que o Pai, Ele conhece a nossa vida, conhece muito mais do que nós mesmos. Ele sabe muito bem a hora, Ele sabe muito bem o lugar para as coisas em nossa vida. Nós devemos pedir uma resposta do Senhor, sim, mas Ele sabe como e a hora certa para que isso aconteça. Por isso eu digo a você, nunca desista da sua oração, mas apresente os seus pedidos ao Senhor para que Ele se revele a você, para que Ele se mostre a você, para que a sua resposta seja eficaz na sua vida, para que você possa servi-lo melhor, fazendo a sua vontade. Senhor, atendei meu pedido de acordo com a vossa vontade. E como saber essa vontade? Você poderia me perguntar: como vou saber, Padre, a vontade, qual a vontade do Senhor para a minha vida? O Senhor promete que vai nos dar sabedoria. São Tiago vai dizer lá no capítulo 1, no início do seu livro, no versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Portanto, pedir sabedoria para que essa vontade do Senhor seja clara na minha vida. E não somente clara, mas eficaz. E os meus pedidos sejam direcionados da maneira certa. Ler a palavra de Deus, consultá-la, ouvir a reflexão da palavra, aumenta a nossa sabedoria. Buscar orar com frequência, buscar dizer sim ao Senhor, estou aqui, Senhor, à vossa disposição. Portanto, você percebe que a oração ela deve ser sempre de acordo com a vontade de Deus. E o próprio Jesus nos ensina isso quando lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, ele vai dizer de um momento em que Jesus estava lá sofrendo, suando sangue, derramando lágrimas de sangue antes de passar por todas as tribulações que ele passaria para redimir o mundo. Quando ele diz ao Senhor: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele diz lá assim: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nossa oração ela precisa ser muito sincera e cheia de fé, e sempre entregando-nos ao Senhor. Se nós não tivermos sinceridade e vontade de servir a Deus naquilo que pedimos em nossas preces, pode ter certeza que não seremos respondidos. Porque a nossa prece deve estar de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas por outro lado, meu querido, minha querida, quando nós oramos, quando nós rezamos, quando nós intercedemos, quando nós suplicamos, quando nós nos dirigimos ao Senhor, pedindo que a sua vontade se faça presente, colocando aquela necessidade que nós temos e dizendo: Senhor, olha aqui, olha a minha vida, olha a minha situação, olha a minha necessidade, Senhor.
E quando esse pedido é sincero, honesto, correto, o Senhor ouve a nossa petição, nossa súplica, e nós poderemos sempre dizer: bendito seja o Deus que não rejeitou a minha prece, nem desviou de mim a sua misericórdia e o seu olhar. Que as nossas preces sejam muito bem atendidas pelo Senhor e que a vontade de Deus se confunda com a minha, com a sua vontade, e que em tudo sirvamos a Deus com alegria, com satisfação, e realizemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Bênçãos sobre bênçãos, graças sobre graças se derramem sobre você nesse momento. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Receba essa bênção com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, peço a você que dê o seu like, curta, faça a sua inscrição se ainda não fez. Vamos juntos engrossar a fileira daqueles que se unem para a oração. Leve também essa oração para outras pessoas, encaminhe para o mais possível de pessoas, um número maior de pessoas que você puder. Vamos divulgar a bênção de Deus para todos. Bendito seja Deus que não rejeitou minha prece e minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Fique com Deus. Muito obrigado.